Em meio à correria diária das grandes cidades, há notícias que passam despercebidas. Mas às vezes, o destino nos apresenta situações que nos forçam a encarar o que estava escondido, muitas vezes por décadas. Hoje você vai conhecer uma dessas notícias. Nicolas Ferreira, um nome que se tornou sinônimo de atuação política e força em um cenário de desafios, se viu diante de uma oportunidade única. A chance de descobrir um hospital abandonado e, mais do que isso, de reverter uma situação dramática para milhões de brasileiros. Em uma manhã comum, Nicolas Ferreira se dirigiu a uma região da cidade que há muito tempo havia sido deixada de lado. Conhecida pela sua alta densidade populacional e pela falta de recursos, essa área escondia um segredo. Um hospital abandonado que, apesar de sua estrutura imponente, estava longe de ser um símbolo de saúde e cuidado. Nicolas, em sua busca por entender mais sobre a realidade local, foi guiado até esse local por moradores que, há anos, reclamavam da falta de serviços médicos e da precariedade do sistema de saúde. O hospital, com seus corredores escuros e equipamentos envelhecidos, parecia ser apenas mais um reflexo do abandono do setor público. Mas ao adentrar as dependências do prédio, algo chamou sua atenção. Não era apenas o espaço vazio ou os ecos de um passado próspero. O que Nicolas percebeu foi que por trás das paredes desmoronadas e das portas enferrujadas, ainda havia algo que poderia ser resgatado. A possibilidade de reverter uma situação crítica, de dar novas esperanças para quem mais precisava. E foi ali, naquele momento, que ele teve uma revelação. A visão de um hospital funcionando novamente não era mais uma utopia distante, mas uma oportunidade real. O que parecia perdido poderia, na verdade, ser encontrado e transformado. Sem pensar duas vezes, ele decidiu que faria de tudo para reverter aquela realidade. Era o começo de uma jornada que iria exigir mais do que ele imaginava, mas que prometia mudar a vida de milhares de pessoas. O hospital que Nicolas Ferreira encontrou estava longe de ser um prédio qualquer. Fundado na década de 1960, no auge do desenvolvimento urbano da cidade, ele era um dos maiores centros de atendimento médico da região. Durante anos foi o pilar da saúde pública, atendendo milhares de pacientes, realizando cirurgias de alta complexidade e fornecendo cuidados médicos essenciais para uma população em crescimento. Seu nome era sinônimo de qualidade no atendimento e esperança para aqueles que mais precisavam. Médicos renomados, profissionais dedicados e pacientes que saíam dali com suas vidas transformadas. Mas como tantas outras instituições públicas, o hospital não resistiu ao desgaste do tempo e à falta de gestão. Nos anos seguintes, a crescente crise financeira do país impactou diretamente o setor público e o hospital, que antes era o orgulho da cidade, começou a sofrer com a falta de manutenção e de recursos. As instalações envelheceram rapidamente. O sistema de saúde, já sobrecarregado, não dava conta da demanda e os investimentos necessários para modernizar o hospital simplesmente não vieram. A cada ano a situação piorava e, com o tempo, a administração local começou a negligenciar a unidade, com promessas de reformas que nunca se concretizaram. A estrutura, antes vibrante, foi se tornando um símbolo de decadência. As paredes que antes exalavam cuidado e acolhimento agora estavam cobertas por mofo e infiltrações. Os corredores, uma vez lotados de médicos, enfermeiros e pacientes, estavam vazios. E finalmente a porta do hospital foi fechada. Sem avisos, sem alternativas, sem explicações, o hospital foi abandonado, deixando atrás de si não apenas um espaço vazio, mas uma população que perdeu um dos maiores recursos de saúde da região. Mas como tantos outros lugares negligenciados, a notícia do hospital não se perdeu no esquecimento. E é aí que entra a reviravolta. Foi nesse cenário desolador que Nicolas Ferreira encontrou algo mais do que um prédio abandonado. Ele viu uma oportunidade de reconstruir não apenas uma edificação, mas um elo perdido entre o passado e o futuro da saúde pública. E essa descoberta foi o primeiro passo para um grande desafio que se seguiria. Mas o que levou Nicolas Ferreira a se envolver de maneira tão profunda em uma causa como essa? Para entender, precisamos olhar além da sua atuação política e observar a pessoa por trás do nome. Nicolas sempre foi alguém que se preocupou profundamente com a realidade das comunidades
que muitas vezes ficam à margem do sistema. Para ele, o sofrimento da população não é apenas uma estatística, mas algo que precisa ser enfrentado com ações concretas. Desde que entrou para a vida pública, uma das questões mais presentes em seus discursos foi a falta de infraestrutura na saúde pública. Ele sabia que, enquanto o Brasil avançava em diversas áreas, a saúde ainda era um grande desafio. E a situação do hospital abandonado foi o reflexo disso. Ao se deparar com a estrutura em ruínas, algo dentro dele despertou. Nicholas não se limitou a criticar o sistema. Ele sabia que, para mudar a realidade das pessoas, era preciso mais do que palavras. Era necessário agir. Ele entendeu que a reabertura daquele hospital poderia ser o ponto de virada, não apenas para aquela região, mas para todo o sistema de saúde local. A reativação do hospital não era só uma questão de devolver um prédio à sua função original, mas de dar esperança a milhares de pessoas que diariamente enfrentavam a falta de atendimento e a espera interminável por um leito. A motivação de Nicholas não estava apenas na política, mas na possibilidade de mudar vidas, de transformar uma situação que parecia irreversível em um exemplo de superação. Ao visitar aquele hospital, ele não viu um espaço abandonado, viu um futuro, viu a oportunidade de fazer a diferença. E isso foi o que realmente o impulsionou a agir. Após perceber o potencial de transformação que aquele hospital abandonado poderia ter, Nicholas Ferreira não hesitou em arregaçar as mangas e iniciar um processo que, a princípio, parecia quase impossível. A reabertura de um hospital não é tarefa fácil, muito menos quando se trata de um local que estava há anos fechado, deteriorado e esquecido por boa parte da sociedade. Mas para Nicholas, esse desafio era mais do que uma oportunidade, era uma missão. O primeiro passo foi identificar de onde viriam os recursos necessários. Ele sabia que o governo local estava enfrentando sérias dificuldades financeiras e que contar apenas com verbas públicas seria uma aposta arriscada. Portanto, ele buscou parcerias no setor privado, em empresas dispostas a investir em um projeto que, embora arriscado, poderia gerar um grande impacto na comunidade. Foi então que Nicholas iniciou uma série de reuniões com empresários, buscando apoio para financiar as reformas e os custos iniciais. Convencê-los não foi fácil, mas sua determinação e visão de longo prazo foram fundamentais. Ele apresentou o projeto não apenas como uma reabertura de um hospital, mas como uma mudança significativa para a saúde pública local, e a resposta foi positiva. Além disso, ele buscou o apoio de ONGs e de entidades ligadas à saúde, que poderiam oferecer não apenas financiamento, mas também suporte técnico e logístico para que o hospital fosse reaberto com os melhores padrões possíveis. Paralelamente, Nicholas pressionava o governo estadual buscando recursos adicionais e garantindo a colaboração das autoridades para que a reabertura fosse um esforço conjunto. No entanto, havia um grande obstáculo: a estrutura do hospital. As paredes estavam comprometidas, o sistema elétrico era obsoleto e a grande maioria dos equipamentos médicos já estava completamente inutilizável. Para restaurar o hospital, era necessário um trabalho intenso de engenharia. Arquitetos, engenheiros civis, eletricistas, encanadores, todos foram convocados para dar vida nova àquele espaço. As obras começaram imediatamente, mas a tarefa não era simples. Durante semanas, equipes de trabalhadores enfrentaram o desafio de reconstruir, recuperar e modernizar as instalações. As infiltrações foram eliminadas, o sistema elétrico foi totalmente substituído e novos equipamentos médicos foram adquiridos. Nicholas acompanhava de perto cada etapa do processo, garantindo que os detalhes não fossem negligenciados. Ele sabia que um hospital não era apenas um prédio, era um ambiente onde vidas seriam salvas, onde cada detalhe importava. Enquanto as obras avançavam, Nicholas também iniciou um trabalho fundamental de recrutamento de profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros e equipes de apoio foram selecionados para garantir que, assim que o hospital fosse reaberto, estaria pronto para oferecer o melhor atendimento possível. Ele buscou profissionais comprometidos com a causa que, assim como ele, acreditavam na transformação daquele espaço. Não se tratava apenas de abrir as portas de um hospital,
mas de devolver à população a confiança em um sistema de saúde público. A pressão era grande, mas o trabalho árduo começou a dar frutos. E quando o hospital finalmente começou a tomar forma, a expectativa da comunidade local também crescia. Para aqueles que haviam sofrido anos de descaso, a possibilidade de ter novamente um hospital de referência na região era uma esperança renovada. Nicholas sabia que a jornada estava apenas começando, mas a cada passo dado, a cada avanço nas reformas, ele sentia que estava mais perto de realizar o que parecia impossível. Finalmente, o grande dia chegou. Depois de meses de trabalho árduo, noites em claro e desafios aparentemente insuperáveis, o hospital estava pronto para reabrir suas portas. O momento de maior expectativa não era apenas uma vitória para Nicholas Ferreira, mas para toda a comunidade que, por anos, aguardava por essa transformação. As equipes estavam posicionadas, os pacientes começaram a ser recebidos e a energia no ambiente era palpável. A reabertura não foi apenas simbólica, mas um renascimento para milhares de pessoas que antes tinham que se deslocar para outras cidades em busca de atendimento médico. O hospital, agora renovado, estava equipado com tecnologia moderna, áreas de atendimento mais amplas e um espaço que finalmente oferecia o que a população tanto precisava: cuidados de saúde de qualidade. Nicholas, com um sorriso no rosto, observava tudo aquilo, sentindo que cada sacrifício, cada decisão tomada havia valido a pena. O governo local, que inicialmente hesitou em apoiar o projeto, viu de perto o impacto positivo e a comoção de toda a região ao ver o hospital novamente em funcionamento. Profissionais de saúde, motivados pelo espírito de missão que Nicholas trouxe para aquele projeto, se entregaram de corpo e alma, atendendo pacientes com dedicação e amor. A comunidade, que há muito tempo sentia a dor da falta de atendimento médico, agora vivia a alegria de ter novamente um hospital funcionando de forma plena. Nicholas sabia que o trabalho não havia terminado, mas naquele momento ele sentia a recompensa de uma jornada difícil, mas profundamente gratificante. O hospital não era mais apenas um prédio, era um símbolo de esperança, recuperação e, acima de tudo, de um futuro melhor para todos. A reabertura do hospital não foi apenas um marco para a saúde pública local, mas um verdadeiro divisor de águas para toda a comunidade. Aqueles que antes enfrentavam horas de deslocamento para receber um atendimento básico, agora tinham acesso imediato a médicos, exames e tratamentos de qualidade. A alegria e a gratidão eram evidentes nos rostos dos moradores, que se sentiam pela primeira vez em muitos anos valorizados e cuidados. O hospital, agora revitalizado, não era apenas um local de cura física, mas um símbolo de renovação e esperança. Em conversas com os residentes, muitos compartilharam notícias de como a falta de um hospital havia impactado suas vidas. Doente em casa, aguardando por uma vaga que nunca chegava, ou então enfrentando a angústia de ver familiares e amigos sofrendo por não conseguirem atendimento.